Eu tenho de duvidar todos os dias dos meus pensamentos perturbadores. Eu tenho de duvidar da minha fragilidade, duvidar da minha baixa autoestima, duvidar de que eu não consigo ser querido ou amado, seja por mim ou pelos outros, duvidar que eu não consiga ser autor da minha própria história. No silêncio da mente, eu tenho também de criticar cada emoção angustiante. É quase que inacreditável que nós somos espectadores passivos da nossa mazela. É incrível que as pessoas passam meses, anos e décadas e nunca reciclaram o seu lixo mental. Elas não criticam no silêncio da mente, não gritam na sua psique. Eu critico meu sofrimento por antecipação. Eu critico ruminar perdas, mágoas e frustrações. Nada e ninguém vai furtar a minha paz. Ela vale ouro. O resto é insignificante. As pessoas não sabem fazer a técnica do DCD. Duvidar, criticar e a terceira parte, determinar. Determinar o quê? Determinar ser mais leve, livre. Determinar ser mais solto, gestor da sua mente, líder de si mesmo. Mas as pessoas, infelizmente, são passivas. Elas gritam com os outros, quando, na verdade, deveriam ser delicados com os outros, mas deveriam gritar, ter autoridade na sua própria psique. Nós temos que sair da plateia. O nosso eu tem de deixar a condição de espectador passivo, entrar no palco da nossa psique e reciclar o lixo mental. Caso contrário, nossas fobias vão permanecer. O medo, ele está no portfólio dos bastidores primitivos do psiquismo humano. Existem mais de 100 tipos de fobias ou de medo. Por exemplo, a aracnofobia, o medo de aranhas, a fobia social, medo de estar em lugares públicos, a glossofobia, medo de falar em público, não apenas de estar em público, a lodoxafobia, é um nome muito estranho, a lodoxafobia, medo da opinião dos outros, da crítica dos outros, que tem sido turbinado na época das redes sociais, medo do medo, medo de ter um câncer. O medo, ele, numa dosagem branda, ele é útil para que o ser humano possa mudar rotas. Mas quando ele é intenso, ele nos torna nosso próprio carrasco. Ele amordaça a nossa capacidade de tomar atitudes, inclusive de procurar um médico para fazer a prevenção. Você pode e deve usar esse momento não para ser um escravo, mas para ter um caso de amor com a sua saúde física e a sua saúde emocional. Porque quem não namora a vida não é digno de ser saudável. Toda pessoa que é escrava dos seus pensamentos perturbadores, toda pessoa que tem medo de procurar um diagnóstico e, consequentemente, encontrar um problema que possa aparentemente estressá-lo, está errado. Porque quando você tem medo, você transforma aquilo que é objeto do medo num monstro. E nós estamos estimulando para que o medo possa ser reciclado técnicas muito importantes, técnicas poderosas. Por exemplo, a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Eu tenho de duvidar todos os dias dos meus pensamentos perturbadores. Eu tenho de duvidar de que eu não consiga ir ao médico e fazer um exame preventivo. Eu tenho de duvidar da minha fragilidade, duvidar da minha baixa autoestima, duvidar de que eu não consigo ser querido ou amado, seja por mim ou pelos outros, duvidar que eu não consiga ser autor da minha própria história. No silêncio da mente, eu tenho também de criticar cada emoção angustiante. É quase que inacreditável que nós somos espectadores passivos da nossa mazela. Nós não convivemos com lixos na nossa cozinha. Ninguém deixa alimento de um dia para o outro porque ele vai ser putrefado e cheirar mal. Mas é incrível que as pessoas passam meses, anos e décadas e nunca reciclaram o seu lixo mental. Elas não criticam no silêncio da mente. Por exemplo, não gritam na sua psique. Eu critico meu sofrimento por antecipação. Eu critico ruminar perdas, mágoas e frustrações. Nada e ninguém vai furtar a minha paz. Ela vale ouro. O resto é insignificante. As pessoas não sabem fazer a técnica do DCD. Duvidar, criticar e a terceira parte, determinar. Determinar o quê? Determinar ser mais leve, livre. Determinar ser mais solto,
ser autor gestor da sua mente, líder de si mesmo. Mas as pessoas, infelizmente, são passivas. Elas gritam com os outros, quando, na verdade, deveriam ser delicados com os outros, mas deveriam gritar, ter autoridade na sua própria psique. Então, usando a figura do teatro, nós temos que sair da plateia. O nosso eu tem de deixar a condição de espectador passivo, entrar no palco da nossa psique e reciclar o lixo mental. Caso contrário, nossas fobias vão permanecer. Reitero, medo de falar em público, ou glossofobia, medo da noite, nictofobia, medo de trovões, medo de ter um câncer, medo de estar em público. O medo, se ele for atroz, vai fazer com que você tenha um vírus emocional. E há milhões, há centenas de milhões de pessoas que estão adquirindo vírus emocional. Reitero, sofrendo por antecipação, ruminando preocupações intensas, medo do futuro. Elas acham que não vão conseguir superar crises, talvez a possibilidade de desemprego, suas empresas, e a esperança é o oxigênio da liberdade e da saúde emocional. A esperança é totalmente fragmentada, fazendo com que o medo entre em cena e a esperança saia pela janela. E aí a nossa psique, ela se torna, como eu disse, um deserto. O nosso eu não sai da plateia, não dirige o nosso próprio script, e aí é muito fácil adoecer. E também isso facilita o desenvolvimento de tumor cancerígeno. Queridos amigos, o pensamento nunca foi real, concreto, como sempre a humanidade acreditou. Ninguém conta mais mentira para o ser humano do que a sua própria mente. Mas você tem de entender que ela mente porque ela tem características muito complexas, particulares. Como o pensamento é virtual, tem pessoas que têm a tatanofobia, medo da morte, estão ótimos de saúde, mas vislumbram na sua psique a possibilidade de morrer e até desenham-se num caixão e as pessoas ao seu redor vivenciando o drama da sua perda de vida. Há pessoas que chegam perto de um parapeito de um edifício ou então perto de uma sacada e sente que são atraídos, vão morrer ao cair do prédio porque se sentem atraídos. Na verdade, o pensamento virtual cria a fantasia de se atirar, consequentemente, a mente desenvolve o cárcere mental de que, naquele momento, a pessoa vai despencar daquele edifício e sofrer politraumatismos. Me lembro de uma das minhas pacientes, ela foi sequestrada. Bom, o drama de estar no cativeiro é indecifrável. Porém, o maior drama dela não é estar num cativeiro. O maior drama dela era encontrar aranhas no cativeiro. Ela tinha aracnofobia. Aracnofobia é, portanto, o medo de animais peçonhentos, aracnoides. Tem pessoas que só ao ver uma foto de uma aranha ou ao vê-la distante, já entra em pânico, porque naquele momento a mente mente. É quase inacreditável, mas como a mente mente, nós vendemos a paz, a nossa paz, por um preço muito vil. Compramos as fantasias, comprando os vampiros, entre aspas, metafóricos, que sangram a nossa alegria. Bom, há pessoas que têm medo de falhar, elas não ousam, elas não se reinventam, não debatem as suas ideias, não vão além dos seus limites, porque o medo da falha, o medo de dar o vexame, o medo de perceber a sua fragilidade ou lidar com os seus fracassos, a paralisam. Por isso, elas são conformistas. Não são conformistas porque querem sê-lo. Elas são porque existem várias janelas encarcerantes. Várias janelas
que as sequestram no único lugar que deveriam ser livres. Lembre-se daquela paciente que eu disse que tinha medo de encontrar aranhas no seu cativeiro. O desespero de um ser humano pode ser tão grande diante das fobias que, mesmo que ele não tenha recursos financeiros, ele pode ser um sequestrado. O que te sequestra? O que perturba o seu autocontrole? O que te faz você perder o equilíbrio? Por exemplo, há pessoas que têm medo de falar em público. Tem uma capacidade incrível de articulação das palavras, por exemplo, tem conhecimento notável, mas quando estão diante da plateia, por não ter um conhecimento mais profundo, uma noção, uma consciência mais adequada e penetrante do funcionamento da mente, não sabem que um bocejo ou alguém que saiu para o banheiro pode detonar o gatilho da memória, abrir uma janela killer e não abrir as janelas que contêm o conteúdo que ele vai ministrar na palestra ou na conferência, e essa janela traumática ou killer se torna ladra, rouba a sua tranquilidade, a sua autonomia, a sua fluência. Por isso que muitos notáveis seres humanos arrastam a sua glossofobia e acabam não se tornando brilhantes professores, brilhantes palestrantes, brilhantes líderes de equipes, não porque não têm capacidade, mas é porque tem janelas sequestradoras, janelas ladras, cujo volume de tensão é capaz de bloquear milhares de outras janelas e, consequentemente, não patrocinar a capacidade de dar respostas inteligentes nas situações estressantes.